Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, os nossos corações. Vamos vivendo um instante maravilhoso, divino, que nos está sendo cedido no relógio da eternidade, vivendo esta paz interior que a nossa Casa de Caridade nos oferece, através das palestras, através do auxílio, através de vibrações, através de pensamentos, através de bem-querer aos nossos semelhantes, sempre mudando o diapasão vibracional, buscando sempre melhorar, sempre buscar algo de melhor para nós. E vamos buscar através do nosso esforço próprio, através da nossa fé, através da nossa vontade. Por mais que estejamos a tutibiar nas nossas vidas, entendamos de que todos nós somos irmãos. Como dizia Jesus, todos nós somos deuses, vós sois deuses, assim como eu, podem tanto quanto eu e até mais. Então vamos aproveitar esses instantes para viver o que Jesus nos falou do fundo dos nossos corações. Então hoje vamos ficar com a palestra da nossa irmã Sueli, da desobsessão, da série dos livros de André Luiz. Tá bom, gente? Então boa palestra e fiquem com Deus. Olá, que o nosso Mestre amado Jesus nos envolva em muita paz, amor e luz. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro Desobsessão pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira em 1964. O livro começa com uma mensagem do Espírito Emmanuel pelo médium Chico Xavier, que eu vou ler para nós. Tem como título Um Livro Diferente. Atendendo ao trabalho da desobsessão nos arredores de Gádara, vemos Jesus a conversar fraternalmente com o obsesso que lhe era apresentado, ao mesmo tempo que se fazia ouvido pelos desencarnados infelizes. Importante verificar que a interrogativa do mestre a perguntar-lhe o nome, o médium, consciente da pressão que sofria por parte das inteligências conturbadas e errantes, informa chamar-se Legião. E o evangelista acrescenta que o obsediado assim procedia porque tinham entrado nele muitos demônios. Sabemos hoje com Allan Kardec, conforme palavras textuais do codificador da doutrina espírita, no item 6, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais. No episódio, observamos o Cristo entendendo-se de maneira simultânea com o médium e com as entidades comunicantes, na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é caça a fenômeno, e sim trabalho paciente, do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências de possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processos de hipnose de que apenas gradativamente se livrará. Daí ressalta o imperativo de se vulgarizar a assistência sistemática aos desencarnados, prisioneiros da insatisfação ou da angústia, por intermédio das equipes de companheiros consagrados aos serviços dessa ordem, que, aliás, demandam paciência e compreensão análogas às que caracterizam os enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos, segregados nos meandros da psicose, portas adentro dos estabelecimentos de cura mental. Sentindo de perto semelhante necessidade, o nosso amigo André Luiz organizou este livro diferente de quantos lhe constitui a coleção de estudioso dos temas da alma, no intuito de arregimentar novos grupos de seareiros do bem que se proponham reajustar os que vêm arredados da realidade fora do campo físico. Nada mais oportuno e mais justo, de vez que, se a ignorância reclama o devotamento de professores na escola e a psicopatologia espera pela abnegação dos médicos, que usam a palavra equilibrante nos gabinetes de análise psicológica,
alienação mental dos espíritos desencarnados, exige o concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento e bastante amor, para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. Salientando, pois, neste volume, precioso esforço de síntese no alívio aos obsessos, através dos colaboradores de todas as condições, rogamos ao Senhor nos sustente a todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, na obra a realizar, porquanto obsediados e obsessores, consciente ou inconscientemente arrojados à desorientação, no mundo ou no além do mundo, são irmãos que nos pedem arrimo, companheiros que nos integram à família terrestre, e o amparo à família não é ministério que devamos delegar para a esfera dos anjos, e sim obrigação intransferível que nos compete abraçar por serviço nosso. Essa passagem de Jesus no encontro com o obsesso e os espíritos que o obsidiavam está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 30. A segunda mensagem é pelo Espírito André Luiz, recebida por Valdo Vieira, e tem sob o título Desobsessão. Terapêuticas diversas merecem estudos para a supressão dos males que flagelam a humanidade. Antibióticos atacam processos de infecção, institutos especializados examinam a patologia do câncer, a cirurgia atinge o coração para sanar o defeito cardíaco, e a vacina constitui defesa para milhões. Ao lado, porém, das enfermidades que supliciam o corpo, encontramos, aqui e além, as calamidades da obsessão que desequilibram a mente. Para lá das teias psicológicas que entretecem o carro orgânico de que vale o espírito para o estágio educativo no mundo, é possível identificar os quadros obscuros de semelhantes desastres, nos quais as forças magnéticas desajustadas pelo pensamento em desgoverno assimilam forças magnéticas do mesmo teor, estabelecendo alienação mental, que vai do tique à loucura, escalando por fobias e moléstias fantasmas. Vemo-los instalados em todas as classes, desde aquelas em que se situam as pessoas providas de elevados recursos da inteligência, aquelas outras onde respiram companheiros carecentes das primeiras noções de alfabeto, desbordando muita vez na tragédia passional que ocupa a atenção da imprensa ou na insânia conduzida ao hospício. Isto tudo sem relacionarmos os problemas da depressão, os desvarios sexuais, as síndromes de angústia e as desarmonias domésticas. Refletindo nisso e diligenciando cooperar na medicação a esses males de sintomatologia imprecisa, imaginamos a organização deste livro. O espírito André Luiz convidou para psicografar este volume os médiuns Valdo Vieira, responsável pelos capítulos de números ímpares, e Francisco Cândido Xavier, responsável pelos capítulos de números pares. Dedicado a todos os companheiros que se interessam pelo socorro aos obsediados. Livro que se caracteriza por absoluta simplicidade na exposição dos assuntos indispensáveis à constituição e sustentação dos grupos espíritas devotados à obra libertadora e curativa da desobsessão. Livro que possa servir aos recintos consagrados a esse mister, estejam eles nos derradeiros recantos das zonas rurais ou nos edifícios das grandes cidades. Cartilha de trabalho em que as imagens auxiliem o entendimento da explicação escrita, a fim de que os obreiros da doutrina espírita atendam à desobsessão consoante os princípios concatenados por Allan Kardec. Nenhuma instituição de espiritismo pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho imprescindível à higiene, harmonia, amparo ou restauração da mente humana.
traçando esclarecimento justo, seja aos desencarnados sofredores, seja aos encarnados desprovidos da orientação espiritual que lhe ronda as portas, para a defesa e conservação de si mesma. Oferecemos desse modo estas páginas despretensiosas aos que sintam suficiente amor pelos que jazem transviados nas trevas das ilusões e paixões em que se consomem, circunscritos aos marcos estreitos da ignorância, na terra e além da terra, nos tormentos e desvarios do eu, e entregando-as aos amigos que nos possam acolher o desejo de acertar e avaliar conosco a extensão e a gravidade do problema, recordemos reconhecidamente, junto de todos eles, que o Espiritismo é o cristianismo restaurado e que o pioneiro número 1 da desobsessão, esclarecendo espíritos infelizes e curando obsediados de todas as condições, foi exatamente Jesus. As duas mensagens foram recebidas em Uberaba em 2 de janeiro de 1964. O livro aborda tópicos relevantes e essenciais para a realização da reunião de desobsessão. Traz questões que são de extrema importância para que seja realizada com equilíbrio, responsabilidade, muito respeito e principalmente amor. É uma reunião privativa, sem público, e visa auxiliar a desencarnados e encarnados em processo de reajuste e a defesa do centro espírita contra as investidas dos espíritos avessos à doutrina espírita. Destaca que cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo do serviço. Todo o grupo é instrumentação, que nos coloquemos no lugar dos espíritos necessitados de socorro e compreenderemos a responsabilidade que assumimos diante de assunto grave que é a assistência a desencarnados menos felizes com a supervisão de instrutores da vida espiritual. Abordaremos alguns tópicos apresentados no livro para orientação, estudo e preparação para a reunião de desobsessão. Quando vamos a uma reunião de desobsessão, quando trabalhamos numa reunião de desobsessão, logo ao despertar no dia das tarefas, todos os integrantes da equipe precisam cultivar uma atitude mental digna, palavras puras, ações limpas, evitar discussões desde cedo, procurar se manter sereno, paciente, diante de qualquer transtorno. É importante também a nossa alimentação, que ela seja leve, já que nós estamos precedendo um serviço de intercâmbio espiritual. Nada de empanturrar-se. Por quê? Estômago cheio, cérebro inábil. Ou seja, quando nós estamos com o nosso estômago cheio, todo o nosso cérebro ele foca na digestão desses alimentos. Então, se estivermos com a barriga muito cheia, nós não vamos conseguir nos concentrar para um trabalho tão importante quanto o da reunião de desobsessão. Então é bom alimentação leve, rápida, que não sintamos fome também durante os trabalhos da reunião, para que não haja nenhuma interferência da nossa parte, para que a gente esteja sempre predisposto e bem para que a espiritualidade possa atuar junto a nós. O repouso físico e mental é muito importante, a prece, a meditação, antes dos trabalhos espirituais. Vamos trabalhar durante o dia, seja um trabalho braçal ou mental, é importante que antes dos trabalhos a gente procure se repousar um pouquinho, fazer um refazimento do corpo, da alma, que a gente procure se manter em prece, que a gente faça uma meditação antes de chegarmos no centro, quando chegarmos no centro, alguns minutos antes dos horários do trabalho também, que a gente conserve a prece, a meditação, para que a gente possa estar bem, para que a gente possa ligar as tomadas do pensamento para o alto, como é mencionado no livro.
Nenhum de nós estamos livres, né, dos impedimentos naturais que podem vir a acontecer, como uma chuva, um frio muito intenso. Então é importante que nesses dias nós tenhamos a nossa roupa separada, que nós tenhamos o guarda-chuva separado, que nós estejamos prontos para superar esses impedimentos naturais, para que a gente vença, né, esses obstáculos e vá para a reunião. Pode surgir também impedimentos, contratempos, né, e que a gente supere esses contratempos. Que contratempos? De repente desaparece a chave da porta, uma criança cai e começa a chorar, um certo familiar se queixa de dor súbita, alguém chama para solicitar um favor, dificuldade no trânsito, que a gente não perca, né, o nosso equilíbrio e que isso também não seja um motivo, esses contratempos, para que a gente desanime e desista de ir para o trabalho. É muito importante porque a espiritualidade conta conosco para o trabalho da desobsessão. E um trabalho de desobsessão ele deve ser realizado sempre num centro espírita, no templo espírita, né? Porque à medida que se nos aclara o entendimento nas realizações de caráter mediúnico, percebemos que as lides da desobsessão pedem um ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança, ou seja, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsediados e obsessores, razão porque, tanto quanto não seja possível, aí, entre as paredes respeitáveis da nossa escola, da Fé Viva, que nos cabe situar o Ministério da Desobsessão. Então é importante que uma reunião de desobsessão seja realizada no templo espírita. E no templo espírita, para uma reunião de desobsessão, né, o recinto onde vai ser realizada, é necessário que haja limpeza, simplicidade, que tenha uma mesa com alguns livros da doutrina, de preferência o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que desenvolva o pensamento kardeciano, conjugado aos ensinamentos do Cristo. Estará cercada pelas cadeiras devidas ao número exato de componentes da reunião, apresentando-se despidas de toalhas, ornamentos, recipientes de água e outros objetos. A fila dos assentos colocar-se-á pequena acomodação, seja um simples banco ou algumas cadeiras para visitas eventuais. Um relógio colocado à vista, seja à parede ou sob a mesa ou a mão, né, de forma que não incomode, não atrapalhe, não desvie a concentração daquele que está responsável pela disciplina do horário dos trabalhos, né. É importante que tenha, se for possível, um aparelho para gravação de vozes, né, das entidades, notadamente aquelas que se caracterizam por manifestações construtivas, para que se lhes fixem, né, os ensinos ou experiência com o objetivo de estudo para o grupo que realiza a reunião de desobsessão. Não para expor a grupos ou pessoas que não fazem parte da equipe da desobsessão, a fim de não expor as entidades superiores, né, não as necessitadas, e suas manifestações, ou em redes sociais, familiares, a pessoas que nem sequer entendem a responsabilidade desse trabalho. Importante também ter sempre próximo, né, no recinto, uma lanterna, caso haja a queda da energia elétrica, quando do término dos trabalhos, para que as pessoas possam sair do recinto com segurança. A chegada dos companheiros, né? Os benfeitores espirituais de plantão para o trabalho de assistência aos desencarnados sofredores, eles esperam sempre que os integrantes da equipe alcancem o recinto de serviço em posição respeitosa, nada de vozerio, tumulto, grito, gargalhadas, né? A obra de socorro está prestes a começar. Então é necessário inclinar o sentimento ao silêncio, à compaixão, à bondade, à elevação de vistas, quer dizer, a fim de que o conjunto possa funcionar em harmonia na construção do bem.
Anterior à reunião, de começar uma reunião de desobsessão, é importante sempre a gente chegar mais cedo no recinto, mas isso não quer dizer, né, que os ceareiros que vão trabalhar, que chegaram mais cedo, que façam algazarras ou que saiam, né, se dispersem. É importante que eles, mesmo que seja por visitas rápidas, né, ou a local vizinho, ou algum restaurante, é importante que o colaborador da tarefa tenha total abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. Evite-se anedotários engraçados, considerações ofensivas a quem quer que seja. Esqueçam-se críticas, comentários escandalosos, queixas, queixumes, apontamentos irônicos. Toda referência verbal é fator de indução. Então é importante que, se nós somos compelidos, né, impelidos a conversar, que seja uma conversa amena, né, algo de bom, edificante, que auxilie e pacifique o clima do recinto ao invés de conturbá-lo. É muito importante a pontualidade, por isso no dia dos trabalhos da reunião de desobsessão, que cheguemos mais cedo, né? Porque se nós temos horário para chegar no nosso local de trabalho, na escola ou em qualquer outro compromisso, na reunião de desobsessão nós temos que ter ainda mais responsabilidade com relação à pontualidade, porque a espiritualidade está desde muito cedo preparando o ambiente, nos cercando, procurando fazer com que nós também sejamos amparados. Então é importante que a gente seja pontual, né? A assiduidade é completamente muito importante, porque se nós, na vida comum, né, temos que ser assíduos em responsabilidades que assumimos, na reunião de desobsessão, então, a gente tem que ser perseverante, né, e assíduo, né, porque a desobsessão, para alcançar os objetivos libertadores e reconfortativos a que se propõe, solicita lealdade aos compromissos assumidos. Então é importante que a gente procure se desvencilhar de tudo que tenha que ser feito naquele dia e horário, para que a gente esteja pronto para sairmos para uma reunião, preparados, prontos para qualquer empecilho, que saibamos nos desvencilhar dele e que cheguemos, né, no templo espírita o mais equilibrado possível e que procuremos manter esse equilíbrio durante os trabalhos da reunião de desobsessão. E quando precisarmos nos ausentar, né, que seja uma ausência, mas que nós justifiquemos ela ao dirigente dos trabalhos. Para quê? Para que quando se componha a mesa, o dirigente saiba as pessoas com as quais ele vai poder contar para a reunião. E também para aqueles que estão ao redor da mesa prontos para o trabalho, não fique preocupado com aquele que se ausentou porque não justificou. Então, para que possa haver a maior harmonia, né, possível entre o grupo, sem dispersar, né, os seus pensamentos preocupados porque que chegamos ou porque não estamos no trabalho naquele dia. Fala também com relação aos mobiliários para os trabalhos, né? É importante que que evitemos nesses mobiliários tapetes, jarros, telas, enfeites, adornos, porque o recinto é consagrado ao alívio de espíritos sofredores ou alienados mentais autênticos, necessitados de ambiente limpo e simples, capaz de auxiliá-los a esquecer ilusões ou experiências menos felizes vividas na Terra. Então, para uma reunião de desobsessão, uma mesa sem adornos, com livros edificantes, as cadeiras que sejam cadeiras fortes, né, que possa aguentar a manifestação, que não haja ruídos, né, nesses móveis, né? A iluminação, num primeiro momento, é aquela de potencialidade normal, na fase preparatória das tarefas. E à medida em que for dar início à reunião, né, antes da prece inicial, o dirigente vai graduar, né, essa luz no recinto,
De preferência que seja uma ou duas lâmpadas de 15 watts, por exemplo, vermelha, aqui menciona, né? Para que não, de vez que a projeção dos raios demasiado intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais diretamente responsáveis pelo serviço assistencial em andamento, com apoio de recursos medianímicos da equipe. Ou seja, por que não a luz branca durante um trabalho de desobsessão? Sabemos também que existem muitos trabalhos de desobsessão que acontecem durante o dia. Mesmo durante o dia, aqueles que vão trabalhar naquele espaço, eles vão procurar fazer com que o local fique o menos claro possível, né? Que fique o mais escuro possível. Por quê? Nós sabemos, como está aqui Leon Diniz no livro No Invisível, segunda parte, capítulo 18, que uma observação se impõe. Por quê? É sabido que certas radiações exercem ação dissolvente sobre os fluidos. Uma luz demasiado viva, a fixação dos olares no ponto em que se produzem as experiências, podem paralisar a força psíquica e constituir obstáculos às manifestações, ao passo que a obscuridade as favorece. Ou seja, qualquer luz mais forte vai fazer com que seja um pouco mais trabalhoso para que a espiritualidade que se faz presente naquele momento, para trabalhar os fluidos, para estar auxiliando todos os componentes que estão na reunião, sejam encarnados ou desencarnados. Então é muito importante que num primeiro momento a luz possa ser a luz normal e quando dá-se o início à reunião, que essa luz seja o mais fraca possível. É interessante termos essa preocupação em deixar o recinto o mais preparado possível para que a espiritualidade possa atuar. Por quê? A reunião de desobsessão, o local onde é feito, é como se fosse um isolamento hospitalar. A desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias, porque ela compreende o espaço a ela destinado entre quatro paredes, ela guarda a importância de uma enfermaria com recursos adjacentes da espiritualidade, maior para tratamento e socorro das mentes desencarnadas ainda conturbadas ou infelizes. Afaste-se da desobsessão qualquer sentido de curiosidade intempestiva ou de formação espetaculosa. Coloquemo-nos no lugar dos desencarnados em desequilíbrio e entenderemos de pronto a inoportunidade da presença de qualquer pessoa estranha à obra dessa natureza. O amparo e esclarecimento aos espíritos dementados ou sofredores é serviço para quem possa compreendê-los e amá-los, respeitando-lhes a dor. Daí o impositivo de isolamento hospitalar para o recinto dedicado aos semelhantes de serviço de socorro e esclarecimento, entendendo-se desse modo que a desobsessão, tanto quanto possível, deve ser praticada de preferência no templo espírita, ao invés de ambiente e outros de caráter particular. Também os componentes da reunião. Nunca excederá um número de 14. Conservar acima de tudo elevação de pensamento e correção de atitudes antes, durante e depois a cada tarefa. Nenhuma preocupação com paramentos ou vestes especiais. Compenetrarem-se de que se acham no recinto exercendo um mandato de confiança, né? Na doutrina espírita não há lugar para fé cega. Evitem-se, no entanto, no ambiente de desobsessão, pesquisas ociosas e vã indagações, críticas e especulações insensatas. Dos componentes, né, da reunião de desobsessão, pode-se ser, ele cita um exemplo, 2 a 4 médiuns esclarecedores, 2 a 4 médiuns passistas, 4 a 6 médiuns psicofônicos. Sendo os médiuns esclarecedores e passistas, além dos deveres específicos que lhes assinala, servirão na condição de elementos positivos de proteção e segurança para os médiuns psicofônicos, sempre que estes forem mobilizados em serviço. Imprescindível reconhecer em todos os participantes do conjunto que são equiparáveis
pilhas fluídicas ou lâmpadas que estarão sensibilizadas ou não para os efeitos da energia ou da luz que lhes pede em auxílio dos que jazem na obra de espírito. Daí o imperativo do teor vibratório elevado nos componentes da reunião, a fim de que os doentes da alma se reaqueçam para o retorno ao equilíbrio e ao discernimento. Os componentes em reunião, encarnados da reunião, não se rendam ao sono nas tarefas dedicadas à desobsessão, para evitarem desdobramentos desnecessários da personalidade, cabendo-nos salientar igualmente que nas realizações dessa natureza não devem comparecer quaisquer outras demonstrações ou experiências de mediunidade. Com relação aos visitantes, o serviço da desobsessão não é um departamento de trabalho para cortesias sociais que, embora respeitáveis, não se compadecem com a enfermagem espiritual a ser desenvolvida, a benefício de irmãos desencarnados que amargas dificuldades atormentam. Assim, há casos em que companheiros da construção espírita cristã, quando solicitem permissão para isso, podem ter acesso ao serviço em caráter de observação construtiva. Entretanto, é forçoso preservar o cuidado de não acolhê-los em grande número, para que o clima vibratório da reunião não venha a sofrer mudanças inoportunas. Essas visitas, no entanto, devem ser recebidas apenas de raro em raro e em circunstâncias realmente aceitáveis nos planos dos trabalhos de desobsessão, principalmente quando objetivem a fundação de atividades semelhantes. E antes da admissão necessária, é necessário que os mentores espirituais do grupo sejam previamente consultados por respeito justo às responsabilidades que abraçam em favor da equipe. Muito embora saibamos que a orientação das atividades espíritas vigora na doutrina espírita e não no arbítrio dos amigos desencarnados, mesmo aqueles que testemunhem elevada condição. Compreende-se que os visitantes não necessitem de comparecimento que exceda 3 a 4 reuniões. A chegada inesperada de um doente, que pode vir a acontecer, Aparece um problema súbito, a chegada de enfermos obsediados sem aviso prévio, sejam adultos ou crianças. Necessário que o discernimento do conjunto funcione ativo. Na maioria dos acontecimentos dessa ordem, o doente e os acompanhantes podem ser admitidos por momentos rápidos, na fase preparatória dos serviços programados, recebendo passe e orientação, para que se dirijam aos órgãos de assistência ou doutrinação competentes, trabalho esse que será executado pelos componentes que o diretor da reunião designará. Fim do breve socorro, retirar-se-ão do recinto. Nesses casos, se enquadram igualmente os obsessos apenas influenciados ou fixados em fase inicial de perturbação, para os quais o contato com os comunicantes menos felizes ou francamente conturbados, sem a devida preparação, é sempre inconveniente ou prejudicial, pela suscetibilidade e pelas sugestões negativas que apresentam na semilucidez em que se encontram. Diante, porém, dos processos da obsessão indiscutivelmente instalada, o grupo deve e pode acolher o obsediado e seus acompanhantes, acomodando-os no banco ou nas cadeiras, colocados à retaguarda, onde receberão a assistência precisa. Com relação ao dirigente dos trabalhos, o dirigente das tarefas de desobsessão não pode esquecer que a espiritualidade maior espera nele o apoio fundamental da obra, direção e discernimento, bondade e energia. Certo, não se lhe exigirão qualidades superiores à do homem comum. No entanto, o orientador da assistência aos desencarnados sofredores precisa compreender que as suas funções diante dos médiuns e frequentadores do grupo são semelhantes ao de um pai de família num instituto doméstico. Autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração, dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios, brandura e firmeza,
sinceridade e entendimento. Conversação construtiva. Para manter-se na altura moral necessária, o diretor dispensará a todos os componentes do conjunto a atenção e o carinho, idênticos àqueles que um professor reto e nobre cultiva perante os alunos, e como se erguerá perante os instrutores espirituais, na condição de médium esclarecedor mais responsável, designará 2, 3 companheiros sob a orientação dele próprio, a fim de que se lhe façam assessores em serviço e o substituam nos entendimentos justificados. Os médiuns esclarecedores. Na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores aos sofredores desencarnados. Constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores, são eles que os instrutores da vida maior utilizam em sentido direto para o ensinamento ou o socorro necessário. Naturalmente que a esses companheiros compete um dos setores mais importantes da reunião. Vejamos alguns itens do trabalho fundamental que se lhes assinala. Eu estou me atendo a ler essa parte que está no livro, porque ela é muito importante e eu não gostaria de deixar passar. Embora eu poderia dizer para vocês, leiam o livro. Se fosse para vocês lerem o livro, eu não precisaria estar aqui explanando sobre ele. Então, que o médium esclarecedor, guarde atenção no campo intuitivo a fim de registrar com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões. Tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário. Estudar os casos de obsessão surgidos na equipe de médiuns psicofônicos, que devam ser tratados na órbita da psiquiatria, a fim de que a assistência médica seja tomada na medida aconselhável. Cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo da doçura sistemática, que anestesia a mente sem renová-la, na convicção de que é preciso aliar raciocínio e sentimento. Compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo rendimento. Impedir a presença de crianças nas tarefas de desobsessão. Na equipe tem os psicofônicos. Os médiuns psicofônicos são aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados para que esses sejam socorridos. Deles se pede atitude de fé positiva baseada na certeza de que a espiritualidade superior lhes acompanha o trabalho nos moldes de zelo e supervisão, compreendendo que ninguém é chamado por acaso à tarefa de tamanha envergadura moral. Verificarão facilmente que da passividade construtiva que demonstrem depende o êxito da empreitada de luz e libertação em que foram admitidos. Atento à função especial de colaboradores e medianeiros em que se acham situados, é justo que lhes roguemos cuidado para alguns pontos julgados essenciais ao êxito e à segurança da atividade que se lhes atribui. Desenvolvimento de autocrítica, aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico para que se lhes apure a capacidade de transmissão, reconhecimento de que o médium é responsável pela comunicação que transmite, a abstenção de melindres ante apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações, avisos para melhorar-se em serviço. Fixação num só grupo, evitando as inconveniências do compromisso de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo. Domínio completo sobre si próprio para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados, inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas, que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. Interesse real na melhoria das próprias condições de sentimento e cultura. Defesa permanente contra bajulações e elogios, conquanto saiba agradecer o estímulo e a amizade quanto lhes incentive o coração ao cumprimento do dever.
discernimento, perspicácia natural da qualidade dos espíritos que lhes procurem as faculdades, seja pelas impressões de presença, linguagem, eflúvios magnéticos, seja pela conduta geral. Uso do vestuário que lhe seja mais cômodo para a tarefa, tirando os objetos que costumam trazer junto ao corpo, seja relógio, brinco, caneta, óculos, joia, colar. Com relação aos passistas, entre os ceareiros que integram o conjunto, vale destacar eles porque se por algum problema, né, por alguma situação, um componente do grupo venha a ter algum desgaste maior na transmissão, o médium passista vai estar ali pronto para poder estar auxiliando, né? E não no concurso do trabalho do passista, é importante, né, que no transcurso da reunião ele tenha presteza, devotamento, vigilância e espontaneidade. Já falamos que para a abertura da reunião tem que ser o Evangelho, o Livro dos Espíritos e uma obra kardeciana que fala dos ensinamentos do Cristo. Porém, quando da leitura preparatória, 15 minutos antes de se iniciar o trabalho, é importante que haja a leitura, mas a gente tenha o cuidado de não criar, não introduzir durante os trabalhos comentários, né, que possa desarmonizar o grupo. Então é importante que seja efetuada a leitura, o dirigente retira os livros da mesa, né, coloca-se no seu lugar e dá-se início à reunião. O dirigente providenciará a leitura, né, vai fazer a prece e diante da prece ele já dá a abertura e que isso não se exceda por muito tempo, ele tendo o cuidado de que que aqueles nossos irmãos, os médiuns que estão ao redor da mesa, eles estão desde cedo, né, sob a influência das entidades que virão, né, a se manifestar no trabalho de desobsessão. Então é importante, né, a prece, pede o mínimo de tempo, porque de vez que há entidades em agoniada espera de socorro, afeição do doente desesperado reclamando medicação substancial. Em diversas circunstâncias, acham-se ligadas desde muitas horas antes a mente do médium psicofônico, alterando-lhe o psiquismo e ao mesmo tempo a vida orgânica, motivo pelo qual o socorro direto não deve sofrer prorrogação. A manifestação do mentor inicial, em seguida, né, os presentes esperarão que o mentor se manifeste através do médium psicofônico. É uma medida necessária porque existem situações e problemas estritamente relacionados com a ordem doutrinária do serviço, apenas visível a ele, e o amigo espiritual, na condição de condutor do agrupamento perante a vida maior, precisará dirigir-se ao conjunto lembrando minudências e respondendo a alguma consulta ocasional que o dirigente lhe queira fazer, transmitindo algum aviso ou propondo determinadas medidas. Esse entendimento no limiar do programa do trabalho a executar-se é indispensável à harmonização dos agentes e fatores de serviço, ainda mesmo que o mentor se utilize do medianeiro tão só para uma simples oração, que evidentemente significará tranquilidade em todos os setores da instrumentação. Pode-se fazer consultas ao mentor, né? Começada a reunião, o dirigente por vezes tem necessidade de ouvir o mentor para o exame de assuntos determinados. É um amigo que deseja acesso à reunião e que não pode ser acolhido sem a consulta necessária de outras. É a localização mais aconselhável para as visitas que venham a ocorrer. É a administração de socorro medicamentoso ou magnético a esse ou aquele companheiro que se mostre subitamente necessitado de assistência. É a pergunta inevitável e justa em derredor de problemas que sobrevenham no mecanismo da equipe, ou o pedido de cooperação em casos imprescindíveis. Nessa circunstância, o dirigente esperará que o mentor finalize a pequena instrução do início, através do médium responsável, e formulará as indagações que considere inevitáveis e inoportunas. Aí, então, vem a manifestação dos enfermos espirituais, né? As manifestações irão ao limite de 1h30 na totalidade delas.
para que a reunião perdure no máximo de 2 horas, excluída a leitura inicial. O espírito desencarnado em condição de desequilíbrio e sofrimento utiliza o médio psicofônico, ou mais propriamente o médio de incorporação, com as deficiências e angústias que é portador, exigindo a conjugação de bondade, segurança, humildade e vigilância no companheiro que lhe dirige a palavra. Natural venhamos a compreender no visitante dessa qualidade um doente, para quem cada frase precisa ser medicamento e bálsamo. Claro que não será possível concordar com todas as exigências que formule. No entanto, não é justo reclamar-lhe entendimento normal, de que se acha ainda talvez longe de possuir. Entendamos cada espírito sofredor qual se nos fosse um familiar extremamente querido, e acertaremos com a porta íntima, através da qual falaremos ao coração. Neste e noutros capítulos são indicadas algumas atitudes naturais dos médiuns psicofônicos em transe. Os médiuns esclarecedores, pelo que ouçam do manifestante necessitado, deduzam qual o sexo a que ele tenha pertencido, para que a conversação elucidativa se efetue na linha psicológica ideal. Analisem sem espírito de censura ou de escândalo os problemas de animismo ou mistificação inconsciente que porventura venham a surgir, realizando o possível para esclarecer. Com paciência e caridade, os médiuns e os desencarnados envolvidos nesses processos de manifestações obscuras, agindo na equipe com o senso de quem retira criteriosamente um desajuste do corpo sem comprometer as demais peças orgânicas. E assim vem todo um apanhado, toda uma explicação com relação a todos os componentes que estão num trabalho de desobsessão, com relação ao esclarecimento, à cooperação mental, manifestações simultâneas que a gente precisa evitar que elas aconteçam. Vem falar no livro, é um livro de estudo mesmo, né, com relação às atitudes do médium, um mal-estar imprevisto que possa vir a acontecer com o médium, a importância da educação mediúnica, do estudo, né, para que possa compreender e ter uma melhor atitude, né, um melhor comportamento diante de uma reunião de desobsessão. Fala da interferência de enfermos espiritual, fala das irradiações, a manifestação final do mentor. Essa eu acho importante a gente até estar falando, porque aproximando-se o horário de encerramento, o dirigente da reunião, depois de verificar que todos os assuntos estão em ordem, tomará a palavra explicando que as atividades se acham na fase terminal, solicitando aos presentes pensamentos de paz e reconforto, notadamente a benefício dos sofredores. Em seguida, recomendará aos médiuns atenderem ao encargo que lhes compete e solicitará da Assembleia a continuidade da atenção e do silêncio, para que o médium passista indicado observe se o orientador espiritual da reunião ou algum outro instrutor desencarnado deseja transmitir aviso ou anotação edificante para estudo e meditação do grupo. Se a casa dispõe de aparelho gravador, é importante que a máquina esteja em condições para que o espírito possa gravar, né, a sua mensagem, para que possa, sim, muito importante, ser uma gravação com o objetivo de estudar a mensagem entre o grupo que trabalha na reunião de desobsessão, não no sentido de expor o que se foi dito para outras pessoas que não fazem parte do grupo e que não vai trazer aprendizado algum para este, né? E aí vem a prece final, o encerramento, a conversação posterior à reunião, que não saiamos com euforia, com falatórios, porque a reunião continua na espiritualidade. Então é importante que a gente cultive bondade, otimismo e saiamos assim recatados, vamos colocar assim, com os nossos pensamentos elevados, em respeito ao recinto ao qual deixaremos para podermos seguir para as nossas residências. Depois vem reouvindo a mensagem que foi gravada, para que seja como um objetivo de estudo e de aprendizado para aquele grupo, né,
que trabalha na reunião de desobsessão. Fala do estudo construtivo da passividade, a saída dos companheiros, os comentários domésticos, que seja para um estudo construtivo, com efeito na edificação do bem, ao modo de que seja a benefício de nós mesmos, né? Porque se for para ficarmos criticando, apontando, e que não seja para o nosso fortalecimento enquanto médium, né? Enquanto um trabalhador, que nós nos abstenhamos, né? Desses comentários domésticos. E aí fala dos benefícios da desobsessão, a reunião de médiuns esclarecedores, que é muito importante que se tenha, reunião de estudos mediúnicos que são necessárias, né? Que aconselha-se até o estudo metódico do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, para que os benfeitores desencarnados e os espíritos familiares estudam sempre a fim de se tornarem mais úteis na obra da educação e do consolo junto à humanidade terrestre. É imprescindível que os lidadores encarnados estudem também. Fala de reuniões mediúnicas especiais, fala com relação quando se vai visitar um enfermo, para que evite-se, né, na visita a esse enfermo, qualquer manifestação, qualquer ação mediúnica, que isso seja feito dentro do centro espírita, né, reservando-se a esse recinto e não em qualquer lugar. Fala da visita ao hospital, que é a mesma situação de visitar um familiar, um amigo que esteja na residência. Fala da importância do evangelho do lar, fala dos estudos extras, e fala-se também que quando se excede, né, um número de 14 componentes na equipe, que abra-se, né, outras equipes, para que não se exceda esse número de 14. Enfim, o livro Desobsessão traz, né, tópicos muito importantes sobre os benefícios da reunião de desobsessão, na qual todos são beneficiados, os espíritos desencarnados que se manifestam, sendo esclarecidos e acolhidos nas colônias espirituais. Nós, encarnados, que somos muito mais auxiliados do que auxiliamos. Por isso, é extremamente importante, quando tivermos a oportunidade de participar de uma reunião, estejamos conscientes das responsabilidades que assumimos perante a espiritualidade. Que procuremos a todo tempo a nossa reforma íntima moral, que aprendamos a perdoar, amar, nos desvincularmos dos vícios de toda sorte, que procuremos estudar a doutrina espírita não só no aspecto religioso, mas também no científico e filosófico, adquirindo conhecimento a fim de facilitarmos o auxílio da espiritualidade junto a cada um de nós. Desculpe-me, né, por me alongar, agradeço mais uma vez a oportunidade de vocês me ouvirem e aprender mais um pouquinho e poder de alguma forma dividir esse aprendizado com todos vocês. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. Para encerrar, vamos fazer aquela prece do fundo de nossos corações, prece essa que suba aos altos e derrame em pétalas de muita paz, amor, luz, saúde e bênçãos a favor de todos nós. Muito obrigada a José de Mococa e os seus soldados da esquadra. Muito obrigada a Bezerra de Menezes e os médicos de sua equipe espiritual. Muito obrigada a Leon Diniz e a corrente psíquica que se fizeram presente em cada um dos lares de nossos irmãos que participaram deste aprendizado. Que assim seja. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. E para encerrar, vamos fazer aquela prece do fundo de nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas à medida em que vamos perdoando os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, porque Teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, o amor e a majestade, para todo sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.